Curso Meu Preparatório, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Tem muita coisa boa por vir, hein? Olá, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? O meu nome é Adriana, eu sou professora de legislação aqui no meu preparatório e hoje nós vamos ver bastante coisa sobre a LDB. Tá aí essa legislação tão importante que cai em tantos concursos públicos, né? Da educação, em concursos diversos, a LDB está sempre vindo aí sendo cobrada, certo? Então eu vou começar essa aula, a gente vai fazer uma introdução, mas vamos falar e fazer inúmeras questões dessa lei, certo? Enquanto o pessoal vai aí entrando, eu tenho algumas lives aqui no YouTube, certo? Também de legislação da LDB, ECA. Então, quem já me conhece sabe como a aula funciona. A gente faz uma parte introdutória e depois a gente vai para a resolução de questões, né? Que acredito que seja uma forma muito eficaz de conhecimento. Para que vocês me conheçam. Pessoal, acabei botando a tela aqui errada. Enfim, para que vocês me conheçam um pouquinho, eu era advogada, então sou formada em Direito, atualmente sou servidora pública, tá? E quero ajudar vocês a se tornarem servidores também. Como é dividida a aula de hoje, né? Como eu vinha falando, a aula de hoje tem essa pequena apresentação que eu explico para vocês que eu sou uma professora que fui concurseira. Então eu acho que isso é muito importante para que vocês saibam que há pouco tempo atrás eu estava aí e que há pouco tempo atrás, né, que a gente fala pouco, não é pouco assim, mas o que eu quero que vocês saibam é que há uma identificação. Então aquela pessoa que sentava no domingo com a caneta preta e fazia prova. Então acho que além da experiência como professora, eu tenho essa experiência como aluna, como concurseira, que a gente vê as pegadinhas que a gente já caiu, né? Então eu tô aqui para passar para vocês exatamente o que vocês não podem cair. A banca examinadora não pode, de forma alguma, confundir a cabeça de vocês. Então eu tô aqui hoje para isso, para desmistificar e para ajudar vocês. Vocês vão ver que quem nunca viu a legislação consegue compreender, quem já estudou também consegue acertar as questões, e aquilo que vocês não conseguem acertar, vocês vão marcar para que vocês refaçam, tá bom? Então, o material está disponível na descrição do vídeo e vamos começar. Deixa eu ver quem chegou por aqui, né? Muita gente mesmo, muita gente. Alguém já assistiu alguma das outras lives só para eu saber se é todo mundo novo ou se tem pessoas que realmente já assistiram live minha. Primeiro, pessoal, o que é que eu gosto de falar? Toda vez que eu faço uma legislação, eu gosto de falar que a importância da gente estudar aquele conteúdo na Constituição Federal, certo? Para quem não sabe, a Constituição Federal atualizada está no site do Planalto. Então você vai lá, coloca texto compilado e vai perceber. Do artigo 205 ao 214 trata sobre educação. Eu recomendo a todos os meus alunos, em todas as aulas que eu faço, que façam a leitura desse conteúdo. Muitas pessoas não acreditam e banalizam, mas esse conteúdo, que consta no artigo 205 ao 214, ele dá diretrizes, inclusive para a LDB. Vocês vão observar que existem princípios lá que também estão na LDB, porque a Constituição ela dá base para as demais normas. Então, alguns alunos falam assim: poxa, eu não consigo entender por que a LDB foi feita desse modo. Pessoal, porque a Constituição determina muita coisa. Então, se você sabe a fonte, você com certeza vai conseguir aprender aquilo, né, que derivou, certo? Então, prestem atenção. Tô vendo aqui que algumas pessoas são a primeira vez, já Edmilson disse que toda vez que tem ele assiste, que coisa boa. Então, tá surtindo efeito, né? Tô vendo aqui que algumas pessoas estão falando aqui sobre o material, ele tá na descrição do vídeo, tá certo? Eu vi aqui que tem gente do Piauí, eu amo Piauí, inclusive um dos concursos públicos que eu passei foi no Piauí. Eu morei no Piauí, amo mesmo. Outras pessoas já assistiram. Então vamos lá, pessoal. Essa parte é só para todo mundo ir entrando, tá certo? E agora vamos, enfim, começar a nossa aula. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa conhecida LDB. Primeiro,
que é que eu indico a vocês? Que toda vez que vocês forem estudar uma legislação, vocês observem o início. Porque o início ele vai dar uma diretriz do que vai vir pela frente. Então, eu trouxe aqui os primeiros artigos para a gente se familiarizar. Eu sei que muitas pessoas aqui já estudaram LDB, mas a gente precisa fazer uma aula democrática em que todo mundo, até quem nunca viu, consiga compreender. Certo? Pelo nome a gente já vê que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. E o que é que diz o artigo 1º? A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Eu já vi esse artigo sendo cobrado exatamente como está aí, na sua literalidade, falando sobre os processos formativos que vão desenvolver, tá bom? Na vida familiar, convivência humana. Muita gente pensa que educação é só chegar na escola e saber a matéria, história, geografia, matemática. Só que a educação vai muito além disso. Ela também engloba o que, pessoal? O desenvolvimento daquele indivíduo em todos os âmbitos da vida dele, seja no social, certo? Seja no afetivo. Então, a educação não é apenas ir para a escola, não é apenas ser aprovado. Existem diversos âmbitos de desenvolvimento do ser humano que são desenvolvidos durante o processo de educação. Então, o primeiro ponto que vocês têm que pensar é isso, que educação não é só saber as matérias de história, geografia, matemática, certo? Para aqueles que nunca viram, então, prestem atenção. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Então, aqui está dizendo, gente, veja como é importante ler a introdução. O que é que essa lei, a LDB, disciplina? A educação escolar. Então, isso aqui é muito importante. E está dizendo onde ela se desenvolve de forma predominantemente. Significa, então, que predominantemente é o mesmo que exclusivamente? Não. Então, se a banca examinadora falar assim, exclusivamente, você já está vendo que não tem o mesmo sentido. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Acreditem ou não, essa parte aqui, ó, ao mundo do trabalho e à prática social. Isso aqui já foi cobrado inúmeras vezes em provas que cobram LDB, certo? Então, qual é o meu papel aqui hoje? Pegar na mão de vocês, mostrar exatamente o que é cobrado na prova, para que vocês saibam exatamente por onde estudar. Todas as questões aqui são de 2024, certo? Então, são questões atuais. Nós vamos trabalhar elas já já. Aguentem aí essa parte introdutória. Quem assiste as minhas lives sabe que a gente tem que fazer essa introdução, mas que vai fazer todo sentido na hora que a gente for responder as questões, tá bom? Então, vamos lá. A educação, dever da família e do Estado, outro ponto que é cobrado. Muitas pessoas acham que a educação é apenas dever dos pais, né? Da família, do representante, enfim, daquela pessoa que está ali com a guarda daquela criança, digamos assim, ou adolescente. Mas a educação, ela é dever tanto da família como do Estado. E o que é que algumas questões falam? Que a educação é apenas dever da família ou apenas dever do Estado. E aí o aluno erra, certo? Inspiradas nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando e seu preparo para o exercício da sua cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aqui também já foi cobrado, especialmente essa parte, pleno desenvolvimento do educando e seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, como vocês podem ver, uma pessoa ela não vai ter direito, acesso à educação apenas para ela ser qualificada para um trabalho. Ela também vai ser preparada para o exercício de sua cidadania. E o que eu noto é que muitos alunos, eles veem a educação com um conceito restritivo, e a gente precisa ampliar a nossa mente para entender que a educação engloba diversos outros âmbitos, tá bom? Vamos lá. Agora, o último slide antes da resolução de questões, mas aqui a gente precisa ver. Se fosse para escolher, né, uma vez na vida, uma questão que eu tivesse assim, 80%, 90% de certeza que cai quando cobra LDB, é esse artigo aqui. Porque vai tratar dos princípios. Então, como são diversos princípios, é muito fácil que a banca examinadora coloque vários e pergunte menos, exceto, e aí você precisa saber todos. Professora, eu preciso memorizar? Não, eu não preciso memorizar todos, decorar, mas eu preciso ter uma ideia do que representa cada um. Então vamos lá. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola.
Toda aula que eu falo sobre isso, eu digo: não adianta garantir uma matrícula se você não garante condições daquela pessoa permanecer. Se é um prédio que não tem estrutura, a estrutura está caindo na cabeça dos alunos. Se não tem, por exemplo, uma merenda numa instituição pública onde as crianças não vão conseguir prestar atenção com fome. Então, não adianta você dar acesso se você não dá condições daquele indivíduo permanecer na escola. A escola também tem liberdade o quê? Para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Na verdade, nós somos livres para isso, né? Pluralismo de ideias. Certo? Pluralismo de ideias. Alguém está falando que o áudio está baixo. Infelizmente, isso acontece aqui em algumas lives, mas eu não entendo porque algumas pessoas escutam tudo alto e outras baixo, pessoal. Eu imagino, como eu já falei algumas vezes, que se fosse um problema aqui, todo mundo ia escutar baixo. Mas como são algumas pessoas, eu não entendo mesmo. Mas eu vou tentar falar alto, tá vendo, ó? Enquanto alguém falou que estava baixo, outra pessoa disse está normal. Então, eu fico assim sem entender. Porque se fosse um problema no estúdio, eu acho que estaria baixo para todo mundo. Mas, para agradar todo mundo, para que todo mundo compreenda, eu vou tentar falar mais alto que eu puder, certo? Vamos lá. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Aqui está uma das pegadinhas. A gratuidade é no ensino público, tá bom, pessoal? E em estabelecimentos oficiais. Então, muitas bancas falam em qualquer estabelecimento ou não citam que os estabelecimentos têm que ser oficiais, então vai estar errado. Valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática do ensino público na forma da lei e da legislação dos respectivos estados, municípios e Distrito Federal, garantia do padrão de qualidade, então não é oferecer, tem que oferecer com qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e, mais uma vez falando, em práticas sociais. Consideração com a diversidade étnico-racial, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Outra pegadinha, ao longo da vida. Então, só quem tem direito a acesso à educação são as pessoas jovens, as crianças e os adolescentes, ou aquelas pessoas que não tiveram condições de ter acesso na idade indicada, elas não vão ter mais acesso? Se está errado, pessoal, porque as pessoas têm direito à educação ao longo da vida. Se elas não tiverem tido oportunidade de estudar na idade própria, elas têm sim certo direito à educação ao longo da vida. Não existe essa restrição, tá bom? Respeito à diversidade humana, linguística, cultural, identitária das pessoas surdos, surdo-cegas com deficiência auditiva, certo? E garantia do direito e acesso a informações públicas sobre a gestão na educação. Vamos lá, pessoal. Agora vamos fazer algumas questões, né? Como eu disse, todas de 2024, tá? E eu vou falar aqui bem pertinho do microfone para que ninguém fique sem ouvir, certo? Melhorou um pouco agora? Eu tô falando mais alto e o microfone tá aqui coladinho comigo. Conforme a LDB, Lei número 9394 de 96, os currículos da educação básica devem ter uma base nacional comum, uma base nacional comum a ser completada em cada sistema de ensino, complementada em cada sistema de ensino, segundo as regionalidades, educação física como um componente curricular facultativo à instituição, ensino à arte como um componente facultativo à instituição, educação física como um componente facultativo para o estudante que cumpra jornada igual ou superior a 5 horas de trabalho. E aí, pessoal? O que é que vocês acham? Gente, já tô falando com o microfone aqui e falando muito alto. Eu não sei realmente, porque alguns colegas de vocês estão escutando normal. Não sei se é alguma configuração do YouTube, tá? Mas vamos lá. A maioria respondeu aqui letra B. E realmente, pessoal, é letra B. De fato, tem que ter uma base nacional comum, só que ela vai ser complementada em cada sistema de ensino segundo suas regionalidades. Isso está corretíssimo. A educação física é como um componente facultativo à instituição? Não. Educação à arte, um componente facultativo? Então, vamos ver agora, no slide seguinte, por que cada uma dessas alternativas está errada, certo? A base nacional
nacional comum, não é que a primeira está errada, ela está incompleta, né? Porque esqueceu de colocar que ela pode ser complementada em cada sistema de ensino. A educação física, ela não é um componente curricular facultativo à instituição, certo? A professora tem casos que a educação física é facultativo ao aluno, que é o que nós vamos ver, mas não à instituição, tá bom? Vamos lá para a próxima alternativa. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma base nacional comum. Então, isso está correto. A ser complementada em cada sistema de ensino. Então, precisa sim de um complemento. Em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada exigida pelas características regionais. E aí, o que é que nós vamos ver? Aqui está sendo claro quanto às características, tá? Regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Os currículos a que se refere o CAPT devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social da política, especialmente do Brasil. Agora vamos para a nossa questão que eu falei para vocês sobre o quê? Sobre o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Então, se a gente voltar aqui à questão, o ensino da arte diz que ele é um componente facultativo, e isso não é verdade. Por isso que a alternativa está errada. Quando a gente fala em educação física integrada à proposta pedagógica da escola, é um componente também obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro ponto. Como eu disse para vocês, a educação física é um componente curricular obrigatório, certo? Para a instituição. A instituição de ensino, isso significa que todos os alunos têm que cumprir a educação física? Não, porque ela é facultativa. Por exemplo, ao aluno que cumpre uma jornada de trabalho superior a 6 horas. Então, tem que ser igual ou superior a 6 horas. O que é que a questão anterior dizia? Que era um componente facultativo para o estudante que cumpre uma jornada igual ou superior a 5 horas. E não é 5, pessoal, 6 horas. E não confundam. O componente curricular ser obrigatório, certo? Para a instituição e facultativo em casos específicos para o aluno, tá bom? A instituição precisa fornecer, ofertar. Se aquele aluno ele tem alguma peculiaridade que ele não poderá realizar, se tornará facultativo para ele, mas não para a instituição. Ficou claro? Então, vamos lá. Qual é o outro caso de facultativo? Maior de 30 anos de idade. Então, aqui tem outros casos, por isso que eu coloquei, né? Isso que continua, mas para que vocês entendam. Então, se a gente puder resumir a questão, a gente sabe que o ensino da arte é obrigatório, certo? Na educação básica. A educação física também é obrigatória, mas que existem alunos que, em razão de suas situações particulares, eles vão ter a educação física como facultativo. 2 exemplos, mas existem mais, é o aluno que tem uma jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas e aquele maior de 30 anos de idade, certo? Vamos lá. A educação escolar, preconizada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9.394 de 96, está estruturada, aí vai dizer a forma que ela está estruturada, aqui houve um repetiu. Pessoal, tá normal? Algumas pessoas estão falando que não estão conseguindo assistir, mas aqui para mim tá tudo normal, tá? Então, como é estruturada a educação escolar? Ela é estruturada, a educação escolar vai estar estruturada de que modo? Educação básica e superior, educação infantil e ensino fundamental, ensino médio e educação básica, ou educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E aí, pessoal? O que é que vocês acham? Eu vi que muita gente aqui já respondeu, né? Muita gente aqui já respondeu letra A, né? Alguns letra D, sobre educação infantil, educação fundamental e ensino médio. Vamos lá.
Então, pessoal, a gente precisa entender uma coisa agora. Eu sabia que algumas pessoas, né, iriam colocar letra D. Mas a estrutura que a educação escolar ela é realizada, pessoal, é educação básica e superior. Como assim, professora? A vida inteira eu aprendi ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Prestem atenção. O que é que acontece? Dentro da educação básica, a gente vai estar com ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, eles estão dentro da educação básica, tá bom? Entenderam por que não é letra D? Então, qual é a forma de estrutura? Vai ser educação, certo? A educação escolar, ela vai ser a básica e vai ser a superior, tá bom? Educação básica e educação superior. Só que na educação básica, ela é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, certo? Exatamente como a Pamela falou, pessoal. Então a gente precisa entender que a educação escolar, então, ela tem dois eixos. A educação básica, certo? Que a educação básica vai englobar o que vocês acharam que era a resposta, que é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e educação superior, tá bom? Então, não pensem que a educação vai ser de ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Na realidade, isso é educação básica, mas a educação escolar, ela é em educação básica e educação superior. Então, exatamente como a Teresa falou, isso não deixa de ser uma pegadinha, pois se você fizer uma leitura rápida, você acaba marcando aí a alternativa D, né? Se você não prestar atenção, tá bom? Pessoal, já estou falando mais alto que eu posso, certo? Acho que aqui, em relação a não carregar o vídeo, eu acho que é algo do provedor da internet, porque aqui tá normal e alguns alunos também. Mas, assim, realmente eu tô falando mais alto que eu posso, a gente vai ver aí como é que faz para aumentar esse som, tá? Mas eu acredito que alguma configuração do microfone junto da configuração de vocês, certo? De acordo com o artigo 54 da Lei 9.394, a oferta de educação especial tem início em qual momento? E aí, pessoal? Qual é o momento que a educação especial ela tem início? Em que momento é esse? Vocês acham que é no primeiro ano do ensino fundamental, no segundo ano do ensino fundamental, na educação de jovens e adultos ou na educação infantil? A Marlene acha que é na educação infantil, a Kátia também. E aí, pessoal? Me digam. Isso mesmo, pessoal, letra D. Fazia sentido não ter na educação infantil, vocês acham? Nessa etapa tão importante do desenvolvimento? Não fazia, né? Então vamos lá. Entende-se por educação especial, para efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Quem estiver prestando atenção, marca. Quem não estiver, vem agora prestar, porque isso cai muito. Que a educação especial, ela deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. O que é que as questões fazem? Colocam que a educação especial ela é fornecida preferencialmente na rede especial de ensino. Isso não é verdade. A educação ela é oferecida preferencialmente na rede regular. Primeira pegadinha. Quem é destinado à educação especial? Para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, vamos lá. Então, preferencialmente na rede regular de ensino. Primeiro ponto, preferencialmente regular. Então, cuidado. Se colocarem que é preferencialmente na especial, vocês já sabem que não é. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela da educação especial.
O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre em função das condições específicas dos alunos. Não for possível a sua integração nas classes comum ou ensino regular, só se não for possível. Então, preferencialmente onde é educação especial, na rede regular de ensino, tá? A oferta de educação especial, nos termos do caput desse artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida. Observado o inciso 3 do artigo 4º, parágrafo único do artigo 60 dessa lei. Então, aqui nós estamos exatamente falando em quê? Estamos falando sobre a oferta da educação especial, que ela vai ter início na educação infantil. E se vocês observarem, é somente isso que a questão quer saber. Quando vai ter início a oferta de educação especial? Na educação infantil. Tá bem? Então, eu vi que muita gente acertou, né? Muita gente acertou. Vamos lá, pessoal. Tô gostando, vocês estão afiadíssimos. Entende-se... perdão. A Lei de Diretrizes e Bases na Educação determina que o acesso à educação básica obrigatória. Vamos lá. Essa educação básica obrigatória, ela pode ser exigida somente pelo Ministério Público? Gente, claro que não. Outra coisa, a educação básica obrigatória é um direito privado. Privado, pessoal, não também. Pode ser exigida por qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída. Essa a verdade, tá? Não é exclusivo pelo Ministério Público e não é um direito privado subjetivo. Tudo isso está errado. E aqui vai falar em direito público, é sim um direito público, mas não objetivo. Sendo assim, gabarito, letra C. Vamos lá ver. O acesso à educação básica obrigatória é um direito público subjetivo. Ó, você aqui já tirava duas, porque aqui está dizendo que é privado e aqui está dizendo que é objetivo. Questão desse ano, tá? Podendo qualquer cidadão, grupos de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Tá bom? A Pamela falou que leu rápido, exatamente. Tá aí, pessoal, a importância da leitura, né? Devagar. Quando eu fazia prova de concurso, eu tinha essa mania, eu lia as coisas rápido, às vezes eu achava que queria a correta, então marcava logo a letra A, e a questão estava cobrando a incorreta. Então, tenham atenção, porque vocês vão fazer muitas questões no dia, então vocês precisam ler cada enunciado com atenção. De acordo com o artigo 23 da LDB, é possível observar uma série de formas possíveis de organização da educação básica. A seguir, foram descritos alguns desses exemplos. Destaque a alternativa que não corresponde às formas de organização definidas pelo artigo da LDB. E aí? Essa eu quero saber se vocês sabem. E aí, vocês sabem responder essa? Maria está perguntando a diferença. A diferença, o direito subjetivo é aquele inerente assim para o indivíduo, né? Subjetivo, sujeito, pessoa. Então, inerente à pessoa, certo? Pessoa tem o direito a esse direito. Vamos lá, cadê? Algumas pessoas acham que é, outras acham que é D, outras acham que é C. Essa aqui vocês divergiram um pouco, né? Mas aqui, pessoal, cadê? A aula vai ficar gravada, depois ela vai subir para a plataforma dos nossos alunos assinantes. Eu gosto quando vocês divergem, né, na resposta, porque a gente consegue mostrar para vocês onde é que está errando. Vamos lá, vamos tentar, vamos acertar na próxima, tá? Porque essa questão também foi cobrada agora, no ano de 2024. Acredito que todas que eu coloquei. Pessoal, isso aqui é a literalidade da lei, tá bom? E qual é a forma de saber? A literalidade da lei é realmente lendo. Grupos não seriados é uma forma de organização, sim. Idade também é uma forma de organização. Períodos semestrais também. A alternância atípica de períodos de estudo, não. Então, essa é a alternativa que não corresponde às formas de organização, porque por forma diversa de organização também. Então, como é que a gente vai ver? Vamos lá!
Períodos semestrais, ó. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais. Períodos semestrais. Grupos não seriados. Base na idade. E forma diversa de organização. Certo? Aqui tem uma alternância regular de períodos, mas o que é que diz aqui? Uma alternância atípica. Na lei está uma alternância o quê? Regular. Entenderam? É uma questão que a gente precisa realmente ter a lembrança, memorizar. Não é uma questão que a gente pode, assim, deduzir. Mas uma alternância atípica eu já estranharia. Porque uma coisa é uma alternância ali irregular, dentro da normalidade. Quando a gente pensa, né, assim, uma alternância atípica é algo que não é comum, não está dentro ali do padrão estabelecido. Quando a gente pensa aí, né, situação atípica, a gente pensa nesse sentido, tá bom? Então, tomem cuidado, essa questão foi cobrada. Eu acho uma questão um pouquinho mais difícil, porque você tem que ter feito realmente a leitura. Não dá para deduzir, na minha visão, tá? Vamos lá. De acordo com o artigo 29 da LDB, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade em seus aspectos. E aí, pessoal, quais são os aspectos que essa criança até os 6 anos tem que aí desenvolver a finalidade? Aspectos físicos, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade, físico, psicológico e intelectual, complementando a ação da família e da comunidade, apenas psicológico e intelectual ou físico e social. Qual é a alternativa que vocês acham que se enquadra? Quando eu iniciei essa aula, quem está aqui desde o início sabe que a primeira coisa que eu falei aqui para vocês foi o quê? Que a educação é o quê? A gente precisa pensar em um conceito amplo e não num conceito restritivo. E qual é a questão, pessoal, aí que vocês estão observando que tem um conceito mais amplo sobre a educação? Digam para mim. Cadê? Deixa eu ver vocês aqui, porque às vezes eu consigo acompanhar o chat e às vezes não. Cadê uma galera que já falou letra A? Eu parei um pouco quando eu vi. E aí, pessoal, vocês realmente acreditam nisso? Gente, travou aí para vocês, foi? Vamos lá, então? Porque tem muita gente falando, acho que esse já tá travando um pouco, mas vamos lá, isso mesmo. O que tá mais o que? Abrangente. Físico, psicológico, intelectual e social. Então, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar num conceito amplo, como eu falei no início da aula, tá bom? Vamos lá. Como será feita a preparação para o exercício do magistério superior, de acordo com a LDB? Em nível de graduação, exclusivamente em programas de doutorado, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado ou através de cursos online. Aqui, pessoal, a gente está falando a preparação para o exercício do magistério superior, tá bom? Lembrando, pessoal, essas questões não são criadas, elas são os enunciados da própria banca examinadora. Já foram questões que passaram, inclusive, pelo crivo da anulação e não foram anuladas, tá bom? Sobre a discussão aí em relação a 5 e 6 anos. E caso vocês fiquem com alguma dúvida de alguma questão, algum questionamento, vocês podem procurar aqui no Instagram, que eu respondo todos vocês, tá certo? Porque aqui é uma aula que a gente tá vendo aqui com mais de 600 pessoas ao vivo. Então, realmente, se a gente for parar para tirar uma dúvida individual a todo tempo, a gente não vai conseguir acabar o fim das questões, mas eu estou disponível, podem mandar mensagem, manda pelo direct, eu não respondo às vezes tão rápido, mas eu respondo, tá? Posso mostrar o fundamento para vocês tudo direitinho, nem se preocupem.
E aqui, pessoal, quando a gente está falando na 7ª questão, para o exercício do magistério superior, a gente está falando em quê? Em prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. E onde é que está isso? A gente está vendo aqui. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação em programas de mestrado e doutorado, prioritariamente. O que aconteceu aqui, que foi na hora de colar o artigo, né? Ele acabou sem formatação, mas é prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Lembre-se que prioritariamente é diferente de exclusivamente. Tá? Se fosse exclusivamente, estaria errado. Então, é de forma prioritária, tá ok? O ensino religioso de matrícula facultativa ao aluno é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui componente curricular dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil e vedada quaisquer formas de proselitismo, conforme o artigo 33. E aí, pessoal, isso está correto ou isso está errado? Quando a gente fala em ensino religioso, se é de matrícula facultativa, essa questão é de certo ou errado. A gente já começa errado. Porque perdão, a gente já começa certo, gente. Olha, tá vendo? Eu tô aqui, vocês estão falando do chat, O ensino religioso, pessoal, ele é de matrícula o quê? Facultativa, é verdade. Ao aluno que é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui componente curricular dos horários normais da escola pública de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa. Então, essa questão está correta. Todo mundo sabe que nós vivemos em um país que é laico. Ele não está adotando nenhuma religião. Aqui nós temos a liberdade de pensamento, liberdade de crença, liberdade, inclusive, de não ter religião. Então, você pode ser cristão, você pode ser ateu, você pode não ter nenhuma religião, você pode ser o que você quiser, tá bom? O Estado ele não vai interferir nisso. Toda vez que eu tento falar nesse conteúdo, eu sempre explico para os meus alunos a respeito de que, quando houve uma junção entre Estado, né, e religião, houve o quê? Houve diversos abusos, né? O Estado e a religião, eles estavam ali misturados e a igreja, de um modo geral, contribuía para muitas coisas acontecerem, né? Então, hoje, qual é o correto? É que haja essa separação mesmo entre Estado e religião e cada pessoa tem a sua liberdade de crença. Particularmente, eu acredito, né, agora assim, minha visão, que cada um tem direito de ter a sua fé, tem direito de acreditar em Deus. Eu sou cristã, acredito realmente em Deus, mas eu não tenho assim nada contra quem tem outra religião, quem tem outra crença, outro culto. E acredito que assim nós vivemos mais em paz. Nós temos um país que, dentro do possível, a intolerância religiosa aqui, ela não chega a ser tão grave como em outros lugares. Então, acredito que esse tema, ele é sempre atual e ele é de suma importância, até porque existe hoje, né, condutas que são consideradas de intolerância religiosa, existem crimes em relação a isso. Então, acredito que é um conteúdo muito importante e que vai ser cobrado na prova dessa matrícula facultativa, tá certo? Então, ensino religioso é de matrícula o quê? Facultativa. Mayra, você está perguntando se o Estado é laico porque pode ser ensinado na escola. Veja, eu não acho que se você deixa uma matrícula facultativa, isso está errado, porque você vai se você quiser. Não há uma proibição, mas a instituição ela pode ministrar. E o ensino religioso, pessoal, ele não é seguir uma religião. O ensino religioso verdadeiro é ensinar todas as religiões, tá? Então, assim, eu particularmente, eu acho importante que a criança, o adolescente, enfim, eles tenham conhecimento acerca de ensino religioso, não necessariamente adotando uma religião. Mas o ensino religioso, ele é muito mais do que ensinar uma religião. Eu, por exemplo, estudei numa escola católica e realmente só basicamente me foi ensinado tudo sobre a Igreja Católica. Mas eu acredito que o ensino religioso ele tem que ser ensinado para aqueles que quiserem, porque a matrícula é facultativa, mas que tem que ensinar a respeito de todas as religiões, ou das mais conhecidas, pelo menos. Eu acho importante para a formação do indivíduo. Então, acredito que assim está de forma que todo mundo consiga é, satisfazer todo mundo, tá bom? E assim, pessoal, lembrem de uma coisa, tá? Eu sei que aqui, quando a gente começa a discutir religião, enfim, cada um tem sua visão. Mas o que vocês precisam é acertar as questões na prova. Então,
Se a gente for debater o porquê das coisas nesse momento, que é um momento de provas de concurso, eu acho que isso mais vai atrapalhar do que ajudar. Mas acredito que esse debate é muito válido quando a gente está estudando realmente para a vida. Mas por prova de concurso, realmente você precisa acertar a questão. E o que é que você precisa saber para acertar a questão? Que é de matrícula facultativa, saber exatamente como está escrito na lei. Mas concordo com muitas coisas que vocês estão falando aqui, né? No chat, tá? É só porque realmente eu fico preocupada com o tempo da gente resolver todas as questões e também fico preocupada com vocês tentarem deixar de um caráter muito subjetivo e acabar errando uma questão na prova por uma crença, tá bom? O ensino religioso, então, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui uma disciplina de horários normais nas escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedada quaisquer formas de proselitismo, tá? O sistema de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores, tá? Os sistemas de ensino ouvirão a entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas. E por aí vamos. De acordo com o artigo 31, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a duração mínima diária estabelecida para atendimento em jornada integral na educação infantil é de. Vamos lá. Aqui nós vamos estar falando, pessoal, primeiro, sobre educação de jornada integral. Porque eu tenho certeza que vai ter gente aqui marcando 4 horas, né? Que vai dizer, não, eu sei que meu filho só fica 4 horas, então é 4 horas. Só que a gente está falando em educação, o quê, pessoal? Educação de jornada integral. Então a gente precisa pensar em quê? Integral e não parcial, tá bom? E para a educação integral, o horário mínimo é o quê? 7 horas. É aqui como está na LDB. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns, tá bom? Avaliação mediante acompanhamento do registro de desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Carga horária anual de 800 horas, distribuída por mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Atendimento à criança no mínimo de 4 horas para turno parcial e de 7 horas para jornada integral. Pessoal, isso é o mínimo. Então, o mínimo é 4 horas para a parcial e 7 horas para integral, tá ok? 7 horas para a integral. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Expedição da documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento de aprendizagem da criança, tá? Pessoal, a aula vai até 8 horas. Eu vou dar uma corridinha, porque senão a gente não vai terminar, tá? Então eu vou me desligar um pouquinho aqui do chat, mas no final eu leio com vocês. Quais são alguns temas dos itens assegurados aos profissionais da educação, de acordo com o artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases na Educação Nacional e suas alterações? Então, o que é que tem lá falando para os profissionais da educação, tá bom? Férias ilimitadas, isso vocês têm certeza que não é, né? Licença remunerada para viagem ao exterior. Pessoal, é muita inocência achar, né? Deveria, mas não é. Acesso gratuito a eventos culturais ou piso salarial profissional. O que é que está lá no artigo 67? Hein? Piso salarial profissional. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público, o ingresso pessoal exclusivamente por concurso de provas e títulos, o aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com o licenciamento periódico remunerado para esse fim, piso salarial profissional, certo? Progressão baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho, período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluindo a carga de trabalho, e condições adequadas de trabalho. Então, das opções que tinham, o artigo 67, inciso 3, fala do piso salarial profissional, tá bom? Como regula a Lei de Diretrizes e Bases na Educação Nacional, 9.094/96. A educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio de ensino em instituições próprias, deve ser vinculada
Bem no início da aula eu falei para vocês sobre isso e falei que caía em prova. E agora eu estou provando para vocês que realmente cai, tá bom? E aí, qual é a alternativa? A Maria Ivanilda respondeu já aqui, né? Exatamente, é o mundo do trabalho e a prática social. E onde é que está isso, pessoal? Vamos lá. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, eu disse para vocês, quando a gente estava lendo a introdução dessa lei, no artigo 1º, da importância disso. Então, quando eu mostro para vocês, é porque isso vai ser cobrado em questões. Digo e repito, nenhuma dessas questões foi elaborada por mim, todas foram de bancas examinadoras dos concursos que vocês vão fazer. Então, tenham cuidado, tá bom? O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como o Dia de Libras, Dia Mundial do Livro, Dia Nacional da Consciência Negra, Dia da Educação ou Dia da Luta contra a Homofobia. E aí? Qual é, pessoal, aqui a alternativa que está aí correta? Estou aguardando aqui vocês, né? Mas eu vou dar uma carreirinha para a gente conseguir finalizar a nossa live. Eu trouxe muita questão mesmo, né? Só que tem lives que o pessoal conversa muito, rende e a gente vai aqui se distraindo. É o Dia da Consciência Negra, tá? E tá onde? Na própria LDB. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. O ensino fundamental, de acordo com o artigo 32, deve ser presencial, sendo o ensino à distância apenas para complementação da aprendizagem ou em situações essenciais, emergenciais, melhor dizendo. Então, de fato, o ensino ele deve ser presencial, certo? Mas pode haver uma complementação da aprendizagem, sim, pode haver. Então, essa questão está correta. E aqui eu trouxe para vocês o artigo todo para que depois vocês revisem, tá bom? Aqui, o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Situações emergenciais, pessoal, como a Covid, né? Que todo mundo ficou sem poder ir para a escola, sem trabalhar, algumas pessoas, né? Algumas profissões. E também como complementação da aprendizagem. Por exemplo, às vezes a escola manda uma tarefa que deve ser feita por uma plataforma, então isso é permitido, tá bom? Para complementar ou em situações emergenciais. De acordo com o artigo, de acordo com a Lei 9.394 de 96, o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto em seu regimento, nas normas do respectivo sistema de ensino. Exigida a frequência, que frequência, pessoal? Qual é a frequência, vocês sabem? E aí, gente? Lembre-se que está aí de acordo com a LDB. Vamos lá. Cadê vocês? Teve gente já que acertou, exatamente 75% do total das horas letivas para a aprovação. E onde é que está isso aqui na nossa LDB? O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto em seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para a aprovação, tá? Então é 75%. O que é considerado pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, segundo o parágrafo 1º do artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases na Educação Nacional. E aí, pessoal, o que é um pré-requisito para um exercício profissional? Me digam aí, vocês que estão afiados, acertando frequência, então essa vocês vão saber também. Cadê vocês? O Luan acha que é a letra B, mas alguém quer se arriscar? Essa aí vocês divergiram um pouco, né? Mas, pessoal, a gente vai tratar aqui um dos requisitos da experiência docente. Isso vai estar em um dos parágrafos, que é aqui, ó, no parágrafo 1º. A experiência docente, ela é pré-requisito profissional de quaisquer outras funções de magistério, tá bom? Nos termos de norma de cada sistema de ensino. Então, aqui está deixando claro que é
a experiência docente como pré-requisito para o exercício profissional. Isso cai bastante, prestem atenção. Agora vamos lá, mais uma vez ensino religioso. Eu vou falar agora só se é certo ou errado, porque a gente perdeu um tempão nessa questão aqui, né? O ensino religioso é obrigatório para todos os alunos do ensino fundamental. A gente já sabe que ele não é obrigatório, ele é o quê? Facultativo. De forma, então, que não é obrigatório, né? Conforme o artigo 33 da lei, exceto quando comprovada a necessidade laica da não aplicabilidade da disciplina. Então, tá, ele não é obrigatório. Ele é matrícula facultativa, como já conversamos. O artigo 17, perdão, questão 17. A LDB estabelece que a educação básica no Brasil compreende a educação infantil e ensino fundamental. Dessa forma, o ensino médio e o ensino técnico são facultativos e dependem da demanda para abertura de turmas e horários. Pelo amor de Deus, pessoal, pelo amor de Deus, a gente não tem como achar o quê? Que isso está correto. A educação básica e gratuita vai ser dos 14 aos 17 e é pré-escola, fundamental e médio, né? A gente até viu que a educação escolar vai ser dividida em educação básica, né, isso? E educação superior, tá bom? Engloba assim aqui o ensino médio. Vamos lá, pessoal, para a nossa última questão. Me diga uma coisa, conseguimos, né? Concluir. Por um momento eu achei que a gente não ia conseguir. Vocês estão gostando da aula? Tá tudo bem? Conseguiram compreender? Se vocês estiverem gostando e puderem dar um like, eu agradeço. Não sou uma professora de toda hora tá pedindo like. Eu acho que vocês têm que dar se vocês gostaram, se vocês se sentiram bem. Mas agora, como a gente chegou ao fim, quem gostou, dá o like, comenta. Isso ajuda bastante. A gente entende, né, que tá realmente alcançando vocês numa aula presencial é muito mais fácil, porque a gente vê os olhares, a gente consegue responder algumas perguntas, mas aqui às vezes eu olho e já tem tipo 100 mensagens no chat, vocês respondem, então eu gosto dessa participação. E é isso, vamos lá tentar fazer. A lei federal estabelece as diretrizes e bases na educação nacional, conforme o artigo 11º dessa lei. Oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental é uma incumbência da União e dos Estados. Pessoal, na realidade, o que é que acontece? Quando a gente para pensar, a gente sabe que numa prioridade não é da União e dos Estados o ensino fundamental, tá bom? É de quem? Vamos ver no artigo? Dos municípios, tá bom? Os municípios que vão aqui desenvolver mais na educação fundamental. Eu não marquei aqui de vermelho, mas eu quero marcar para vocês. Aqui, oferecer educação infantil e creche em pré-escola e com prioridade o ensino fundamental. O erro da questão, então, é dizer que a prioridade no ensino fundamental era da União e dos Estados, quando a gente está vendo aqui que o município com prioridade, certo? Aos municípios com prioridade o ensino fundamental. Então, é isso, pessoal. O que é que eu tenho para dizer para vocês? Que a maioria de vocês acertou muitas questões. Nós fizemos 18 questões. Ainda que umas sejam de certo ou errado, eu acredito que a gente evoluiu muito. A gente evoluiu bastante mesmo, né? Vamos agora conhecer um pouquinho da nossa plataforma. Vamos ver mesmo a situação. Primeira coisa, sempre quem assiste minha live sabe, eu gosto de deixar uma mensagem para vocês. Algumas pessoas não gostam disso, alguns professores não gostam, alguns alunos não têm paciência para assistir, mas é o que eu gosto e eu faço realmente o que me faz bem e o que eu acho que vai mudar para alguém. Muitas vezes a gente tá super desmotivado, que nem essa figura de baixo, né? E aí tem essa frase que é não desista, você está perto de sua vitória. Parece uma besteira, mas às vezes é verdade. Às vezes você já nadou tanto que em um momento você pensa em desistir. Mas é aquela velha história, você vai nadar, nadar e vai morrer na praia? Não. Então, assim, gente, veja que quem já estava quase lá desistiu e não conseguiu. O outro que está perseverante vai demorar, mas ele vai conseguir. E o concurso público é assim. Você muito provavelmente não vai ter aprovação no primeiro concurso da vida que você fizer, mas você pode ter, você tem a chance de ter, né? Eu tenho algumas aprovações, mas eu já tive inúmeras reprovações, né? E a cada momento eu pensava, poxa, será que eu nunca vou passar? Será que vai ser sempre assim, né? Ainda mais eu fiz um concurso que eram muitas fases, né? Enfim,
E aí eu fico pensando, né? O que é que vocês esperam das aulas? O que é que vocês esperam dos professores? Acredito eu que vocês querem que a gente simplifique para vocês, que a gente mostre para vocês o caminho. E de fato, o que eu mais tento fazer é isso. Eu busco questões atuais, eu busco mostrar o artigo para depois vocês conseguirem revisar por esse material, né? Então, assim, eu realmente busco dar o meu melhor, mas vocês estão dando o melhor de vocês? Vocês realmente estão estudando? Vocês realmente estão não dando ouvido àquele pessoal que só diz besteira, né? Então, pensem nisso, certo? Pensem nisso. Confiem em vocês, acreditem até o fim que vai dar certo. Porque se vocês acreditarem, vocês já estão fazendo muita coisa. Quem tem fé tem que acreditar em Deus em primeiro lugar e em si em segundo, né? Porque assim, eu acredito que com Deus e com sua própria força de vontade, você pode ir a qualquer lugar, né? E para quem tem outra religião, ou enfim, não acredita, né? Em nada superior, confie em você mesmo. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho da nossa plataforma. Tem muitas pessoas que não sabem como estudar, né? Muitas pessoas que não sabem como estudar. Mas aqui no meu preparatório nós temos aulas, temos material de apoio em PDF, temos questões e planejamento de estudo. Então você acaba encontrando tudo que você precisa em um só lugar. Por quê? Porque essas questões que algumas pessoas estão perguntando onde encontrar, nós temos uma plataforma, certo? Temos uma plataforma de questões. E vamos lá explicar um pouquinho. Além disso, a gente trabalha com inovação. O pessoal pedia muito o desenvolvimento de um aplicativo, né? E realmente foi feito. Agora tem um aplicativo do meu preparatório disponível tanto para iOS como para Android, né? E esse aplicativo você na sua mão, no horário do almoço, no Uber, no metrô, no trânsito, em qualquer lugar, você consegue, né? Visualizar facilmente a aula e os materiais. Às vezes você bota o fone e fica só ouvindo num tempinho que você tem ali esperando o médico. Então, eu acredito que isso ajuda muito na hora do estudo, certo? A nossa plataforma, ela tem mais de 350 mil questões cadastradas. Óbvio que nem sempre vai ter uma questão da banca examinadora do assunto que você quer. Por quê? Porque às vezes a banca nunca fez. Aquela banca examinadora nunca fez uma prova para o seu cargo, então não tem, mas faz de outra. E é isso que eu fazia quando eu estudava. Eu primeiro buscava da banca do concurso que eu ia realizar. E posteriormente eu fazia de outras bancas. Para mim, quando alguém me fala que passou em um concurso sem responder questão, eu nem sei como a pessoa fez isso. Porque eu acho que eu já respondi mais de 30 mil questões, né? Na minha época. E eu mandei aqui, até mostrei, né? Um print, porque eu tenho uma plataforma que marca. Mostrei para o pessoal, para os meus alunos, né? Porque acho que às vezes as pessoas não acreditam. Então, façam questões, a nossa plataforma está aí para ajudar. Aqui é o nosso diferencial, como você pode filtrar essas questões pela banca, pelo ano, modalidade, múltipla escolha, o certo ou errado e por aí vai. O nosso curso, pessoal, ele é completo. Ele é formado de conhecimento básico e conhecimento específico. No conhecimento básico, você vai ter aqueles conhecimentos que são comuns em inúmeros cargos, né? Português, matemática, informática, legislação municipal. E tem os específicos que é em relação ao cargo que você escolheu. Aí vai ser específico do seu cargo. O meu preparatório ele é conhecido como um concurso, né? Como um curso, melhor dizendo, perdão, que é muito forte na educação. Nós realmente temos excelentes professores, né? Temos uma matriz muito boa, atualizamos constantemente o nosso conteúdo. Então, essa live aqui, ela vai subir para a plataforma, já é uma live atualizada com questões de 2024, né? Material de apoio em PDF aí e planejamento de estudos. Como bônus, nós temos essas aulas ao vivo que elas vão subir para a plataforma, né? Então, elas vão ficar disponíveis para os nossos alunos assinantes. Temos um simulado para você treinar como você está. E também temos a nossa plataforma que eu falei. Além disso, nós temos um projeto, né? Redação. Nós temos um projeto Redação Nota Máxima. O que é isso, pessoal? É um projeto que, quando você vai fazer uma prova que tem redação, você tem direito a uma redação conhecida, tá bom? Corrigida, perdão, dizendo. Se você tiver inseguro de adquirir o curso, vocês têm a garantia de 7 dias. Vocês podem olhar o curso, ver se realmente se identificam, e se vocês não gostaram, você tem 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Óbvio, pessoal, tem que ter um prazo. Imagine, senão o aluno ia assistir o curso inteiro, depois ia inventar que não gostou para poder pedir o dinheiro de volta. Então, acho que uma semana é o tempo razoável e suficiente para você fazer essa análise, certo? A assinatura do meu preparatório, isso é um outro ponto. A assinatura do meu preparatório, ela fica disponível para o aluno assinante, né? Então, o aluno assinante, ele tem acesso a mais de 1.500 cursos. Então, os cursos lançados pelo meu preparatório, esse aluno tem acesso durante o período de um ano. E também tem acesso à plataforma pelo período de um ano. Isso pelo valor de R$ 478, tá bom?
Aqui vocês podem ver, né, que às vezes compensa, perdão, às vezes compensa você adquirir a assinatura se você for continuar fazendo concurso, do que você comprar um curso só, porque aí a cada concurso você vai ter que adquirir um curso, certo? E é isso, pessoal. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Estou, assim, impressionada, né? Basicamente, tínhamos 600 pessoas e quase 50% das pessoas que estavam online curtiram aqui o vídeo. Estou impressionada, lisonjeada. Foi um prazer estar com vocês hoje. Espero estar com vocês em breve, tá certo? Até a próxima aula. Uma excelente noite para vocês e não desistam. Qualquer dúvida, manda lá no Instagram, que se eu não respondi aqui, não foi por mal, tá bom? Só mandar uma mensagenzinha pelo direct. Uma boa noite e até mais.